Em reuniões do G20, foram tratados os temas de combate à pobreza, financiamento sustentável, tributação justa, entre outros assuntos de interesse global. A organização conta com ministros da economia e presidentes de bancos centrais de 19 países, além de 2 órgãos regionais, a União Africana e a União Europeia. Na última semana, os líderes se reuniram para debater um tema um tanto quanto polêmico: a taxação dos super ricos em escala mundial. O ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, defendeu a medida econômica durante o encontro. Segundo ele, a taxação vai contribuir para diminuir as desigualdades. Com os esforços do Ministério de Haddad, o presidente Lula sancionou, no fim do ano passado, a lei que tributa os fundos exclusivos e offshore no Brasil. Agora, a pasta da Fazenda quer contribuir para criar um imposto global. Segunda-feira, 4 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai voltar a falar sobre o G20, mas agora numa perspectiva econômica. A gente vai entender, vai falar de super ricos e todas as pautas que estão sendo discutidas agora no G20 com o André Roncalha, economista aqui, um velho conhecido de vocês, já está aqui junto comigo. Roncalha, prazer falar contigo mais uma vez. Muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes, você sempre. Tudo bem, Gabi? É um prazer estar aqui com você. Tudo jóia. Eu queria começar contigo falando sobre essa taxação global que está sendo falada, né? Essa discussão do G20 para os super ricos, que foi principalmente na dia 29 de fevereiro, né? Uma quinta-feira, foi quando o ministro Fernando Haddad falou, né? É uma figura, inclusive, o Fernando Haddad, que ele não desagrada, acho importante a gente dizer isso, a Faria Lima. Ele dialoga muito bem com a Faria Lima. E eu queria entender, quando ele fala, né, defende que os bilionários paguem mais impostos, como é que isso foi recebido pelo mercado financeiro, pela Faria Lima, para a gente começar aqui a nossa conversa. Isso nunca é algo que eles gostam muito de falar. No plano do discurso, eles dizem que entendem a questão, que tem que tributar mesmo, que realmente tem uma concentração de riqueza, mas, em geral, acho que eles têm as expectativas que nunca toquem neles, né? Que sempre sejam os ricos e os super ricos do hemisfério norte, né? Que não chegue muito ali na Faria Lima. De qualquer maneira, o governo Lula e o ministro Fernando Haddad, em particular, vem fazendo esse esforço muito grande de tributar principalmente, né, os fundos exclusivos, esses fundos fechados, que tinham no cenário brasileiro um privilégio, né, de não serem tributados. Então, esse avanço nessa agenda que ocorreu agora, que já gerou só em janeiro uma receita de 4 bilhões de reais só na tributação, a partir da tributação desses fundos, eu acho que já é indicativo, né, da coerência entre a agenda internacional que o ministro Haddad levou para o G20 e a agenda que ele vem tocando em casa. E, nesse sentido, Gabi, eu vou até fazer uma provocação, é muito pouco importante o que a Faria Lima pensa, né? Nesse sentido, a Faria Lima tem que pagar os impostos dela. E por que eu digo isso? Porque não se trata, aqui nesse caso, da tributação das empresas, mas sim da tributação das pessoas físicas, que, né, tinham uma série de benefícios que não se justificavam. E eu estou comparando com outros ativos financeiros. Então, é o que a gente chama de isonomia. Tem que tributar todo mundo igual. E havia ali algumas brechas, né, que permitiam não pagar imposto. A Haddad agora está levando, né, essa agenda, essa discussão para o plano internacional, tentando gerar avanços. Muito bom. Eu quero te perguntar sobre como que foi esse discurso do Haddad, porque ele basicamente defendeu que os bilionários paguem mais impostos, mas o que mais foi pauta, como que tem sido, inclusive, na prática, eu quero perguntar, a ofensiva do Ministério da Fazenda nesse sentido, porque a gente está falando aqui de um investimento em medidas para taxar os super ricos que, de fato, tenham um impacto nas contas públicas, né? Então, em 2023, a gente falou sobre taxação de fundos exclusivos e offshores e tudo mais. Então,
Qual que é a ideia agora e como isso de fato está sendo implementado pelo nosso Ministério da Fazenda aqui no Brasil, antes de passar para a parte global, né, em como os países do G20 estão discutindo isso? Então, aqui no Brasil, primeiro tem sido essa agenda da tributação dos fundos fechados, a busca de redução das desonerações tributárias de vários setores que acabam, né, tendo esses benefícios renovados sem muita análise. Tem a questão das subvenções fiscais, e aqui, para não ficar muito técnico, essencialmente, as empresas elas vão no Supremo Tribunal Federal exigir um estorno de um imposto que, na verdade, quem pagou foram os contribuintes, né? E com isso elas buscam pagar menos impostos sobre imposto de renda e tal. Então essa também é uma forma de você captar recurso lá no topo, né? Que são nas grandes corporações brasileiras. Além disso, no varejo há empresas gigantescas, né, como o Grupo Soma, que ficou muito conhecido, que é dono de várias marcas de roupa, né, grifes e tal, que chega a ter 50% do lucro dele sendo dado por essas subvenções fiscais, ou seja, desoneração tributária. Ou seja, a lógica da empresa deixou de ser vender roupa, de oferecer marca, e passou a ser gerir crédito tributário, né? Algo que tem que ser eliminado. Aí existe a segunda fase da reforma tributária, que aí vai mexer na tributação de renda e patrimônio. Então essa é uma parte fundamental, porque no Brasil a gente tributa muito a empresa, tributa muito a folha de pagamento, daí essa briga que a gente está vendo, né, entre os 17 setores que querem essa desoneração, que na verdade nem seria o nome correto, seria desoneração, né? É um deslocamento, uma mudança de base tributária. Mas de qualquer maneira eles pagam menos impostos, né, esses 17 setores. E a gente tem que migrar para um regime em que a gente tribute menos as empresas, para que sobre mais dinheiro em caixa para elas investirem, tributar menos a folha de pagamento para que seja mais fácil e mais barato empregar os trabalhadores em bons empregos, de qualidade, com remuneração, né, de qualidade, condições de trabalho adequadas, e a gente desloca para a tributação mais intensiva na renda pessoal. E aqui que entra, né, a reforma do imposto de renda para tentar avançar, por exemplo, em mais faixas de tributação. O Brasil tributa até 27,5%, que é a última faixa, né, da renda dos mais ricos, comparando com outros países, né, da OCDE, que são os países mais ricos, em que você tem tributação de até 60%, 70% nessa faixa mais elevada. Uma das propostas do Partido Democrata, ali com figuras como Bernie Sanders, né, Alexandria Ocasio-Cortez, antes da eleição do Joe Biden, era levar a 90% a tributação, né, da última faixa lá nos Estados Unidos. Então, comparativamente, a gente tributa muito pouco, tá, Gabi? Então, a ideia é avançar nessa frente, porque hoje, eu vou dar um dado aqui que é muito chocante, mas o 0,1% mais rico da sociedade, a gente está falando aí algo em torno de 200 mil pessoas, tá? As mais ricas, elas pagam 1,76% de alíquota efetiva sobre a sua renda. É isso mesmo, 1,76%, porque quase a totalidade da renda delas é uma renda que não é nada tributada, é totalmente isenta, não paga imposto, passa assim, ó, do lado da Receita Federal, dá tchauzinho para os fiscais da Receita Federal e vai tranquila, né? Eu gosto de brincar que é como a fila do nada declarar quando você chega no aeroporto, né? Rindo de nervoso, então, vai lá, né? Automóvel, né? Casa, mansão, e ele vai assim, ó, para o fiscal, ó, nada a declarar porque esse patrimônio, essa renda aqui, ela não é tributável, tá? Então, é preciso avançar numa redefinição de como a gente tributa os ricos, para tributar patrimônio melhor, para tributar melhor a fortuna, que são, né, eu vou tomar aqui como média, tá? Valores maiores de 20 milhões de reais em termos de fortuna, as heranças e doações, que, segundo os estudos internacionais, mostram que chegam a representar 60% da riqueza dos mais ricos. Ou seja, é transmissão, não é riqueza que ele construiu. E esse patrimônio ele precisa, então, voltar a circular na sociedade para gerar mais produção, mais emprego e não ficar lá apenas rendendo, né, no mercado financeiro, né, de maneira financiarizada, sem gerar nada de positivo para a sociedade. Isso que você fala é fundamental, porque quando a gente está falando
A gente está falando aqui do G20, a gente vai falar de medidas globais, mas as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade de entender como é que isso vai influenciar de fato na vida delas, né? Porque essas decisões, elas são muitas vezes sentidas a médio ou a longo prazo. E aí eu acho que a gente pode entrar nessa questão, porque a gente está falando também, o que está sendo discutido. Acho que você pode aqui ressaltar os pontos principais que estão sendo colocados nessa reunião do G20, que o Haddad e outros ministros da economia do mundo todo estão participando, mas como é que essa tributação conjunta global que está sendo discutida poderia funcionar? Como que se forma um consenso, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, entre países europeus, enfim, uma alíquota em consenso é bastante difícil, né, de se chegar nisso, nesse denominador comum, vamos dizer assim. Então, esse é um debate que ele já vem acontecendo, já tem pelo menos aí 5 anos ou mais, tá? Mas é pelo menos 5 anos. Então, existe um processo que começou já nos anos 2000, de tentar aumentar o grau de abertura ou quebra de sigilo bancário dos paraísos fiscais. Ou seja, principalmente a Suíça era um país que oferecia esse benefício aos muito ricos, que era o sigilo bancário. Tá? Então elas ofereciam, olha, aqui ninguém vai saber o que acontece. A gente viu vários casos, né, até aqui no Brasil, de políticos que eram denunciados e investigados por corrupção que guardavam dinheiro na Suíça. Conforme aumentou a pressão de vários países, particularmente da Europa, que perdia bilhões, centenas de bilhões de euros na forma de evasão fiscal, que não ia para os governos, acabava indo para esses paraísos fiscais, a Suíça ela começou a compartilhar essas informações a partir de 2015. Então, a partir de 2015, o principal hub, né, o principal centro de sigilo bancário mundial, começou a compartilhar informações. Isso ajudou muito no combate à corrupção, no combate ao tráfico de drogas, no combate ao tráfico de seres humanos, né, de crianças, mulheres, mundo afora, porque, né, o que alimenta essas redes de crime é exatamente a facilidade que elas têm de se esconder, né, dos governos, se esconder da fiscalização, mas, sobretudo, também da tributação. Então, é um processo que ele vem avançando e, a partir de 2019, se instituiu um acordo que passou a vigorar em 2021, em que haveria tributação dos lucros das grandes corporações em escala planetária. E esse imposto teria uma alíquota mínima de 15%. Por que isso? Vou usar o exemplo dessas big techs como a Meta, a Apple. O que elas fazem? Elas vendem produtos nos Estados Unidos, só que como elas estão em centenas de países, elas, por exemplo, declaram o lucro delas na Irlanda, que é um paraíso fiscal, essencialmente. Então, ao declarar o lucro lá, elas não são tributadas ali, e com isso elas não são tributadas também nos Estados Unidos. Então, elas registram prejuízo nos Estados Unidos, isso já está sendo investigado, porque elas registram prejuízo nos Estados Unidos, enquanto elas registram lucro na Irlanda. Então, a tentativa, o que é? É cercar essa prática para que a empresa pague um imposto sobre o lucro que ela obtém em todos os países. E aí vem o primeiro pilar dessa agenda que eles chamam de coordenação tributária internacional. Primeiro ponto seria tributar essas empresas e colocar isso num fundo, e esse fundo global seria repartido entre os países. E esse primeiro item, né, essa primeira perna do arranjo não anda, tem sido difícil de andar. Tá? E a gente pode imaginar por quê. Né? Eu distribuo mais para o país pobre, mais para o país rico, eu distribuo mais para o país onde foi gerado o lucro, para onde que eu distribuo? Isso é um drama decisório. Tá? A segunda pilastra diz respeito à tributação mínima de 15%. Essa já avançou, está instituída, está avançando, está prosseguindo, está implementada. O que o ministro Fernando Haddad, junto com a sua delegação ali no Ministério da Fazenda, propôs nessa reunião é a tentativa de instituir um terceiro pilar, que é a tributação mínima sobre a riqueza global. E aí a gente pega as pessoas. Tá? Então a gente está falando dos bilionários que, historicamente, vêm pagando cada vez menos impostos. E aí o caminho para fazer isso vai ser uma articulação entre a OCDE com o G20 e a ONU. Né? Então a gente precisa de todo esse esforço, que eventualmente deve envolver o FMI também, porque o FMI tem, né, o conhecimento das redes comerciais e financeiras no mundo afora, e o próprio Banco Mundial, que também coleta dados e acompanha
né, a gestão dessas fortunas mundo afora. Então é um esforço monumental, né, que se está propondo, mas eu repito, ele vem já numa linha de construção dessa agenda que não é nem brasileira, tá? O Brasil está tendo a ousadia de propor essa tributação sobre riqueza, tá? E isso vai na direção que a gente entende, que é fazer os ricos pagarem de acordo com o que eles gastam e consomem daquilo que a gente tem de carbono no planeta, no sentido de emissão de carbono. Então, existe um orçamento de carbono que cada indivíduo tem, que é o limite que ele deve emitir para não contribuir com a crise climática. Os dados mostram que os mais ricos, eles emitem 7, 8 vezes mais do que é o orçamento individual. E todo mundo da base, eu estou falando aqui os 70%, 80% mais pobres, estão dentro da sua cota de emissão. Então, 2/3 da emissão está vindo dos mais ricos. E são eles, então, que têm que ser tributados e pagar para que esse fundo possa financiar a transição ecológica. Relembrando que, apesar de os mais pobres serem os que menos emitem, eles são os mais prejudicados pelos eventos climáticos extremos, porque tem menos infraestrutura, menos proteção, né, e assim por diante. É aí que tá. Eu queria perguntar a importância. É a primeira vez, né, que o Brasil assume a presidência do G20. Eu queria perguntar a importância disso, porque, primeiro, como o Brasil pode despontar no cenário internacional, né, do ponto de vista econômico, inclusive acho que macroeconomia vai ser um dos pontos fundamentais para as próximas eleições, né, e para o presidente Lula isso é fundamental também. Mas como é que a cidade de São Paulo, inclusive, só para as pessoas entenderem, foi palco, né, da primeira reunião entre ministros das finanças, da economia, e depois a gente vai ter, de fato, a presidência temporária do G20, que acontece esse evento em novembro de 2024, ainda nesse ano. Mas como é que essas reuniões e como é que a presidência do G20 acontecendo no Brasil, como é que isso ajuda a adoção de políticas públicas que são prioritárias para a gente, né, para o Brasil? Como é que isso facilita ou não facilita? Eu quero ouvir sua avaliação, na verdade, que elas sejam adotadas quando elas são levadas para o G20. Eu acho que o efeito disso é pequeno do ponto de vista doméstico. Tá? Acho que existe um ganho em termos da projeção do país, mundo afora. Coordenar esse grupo é uma posição de prestígio. A Índia fez a presidência no ano passado e agora o Brasil assumiu. Então, mostra tanto a qualidade quanto a ousadia do país em propor uma agenda de discussão internacional. Então, é evidente que isso dá uma projeção para o país e se encaixa num plano, né, doméstico de desenvolvimento econômico, como o presidente Lula vem fazendo. Qual que é o propósito? Então, é sinalizar que o Brasil está antenado, né, com as demandas globais, com os desafios atuais, e que não apenas está antenado do ponto de vista intelectual, né, das propostas de política pública, mas também está fazendo a sua parte. Então, tem toda a agenda de transição ecológica, né, a neoindustrialização, as políticas via Fundo Clima, que o BNDES vem fazendo, a atuação do Ministério do Meio Ambiente em combater o desmatamento. O Brasil ele tem vários ativos que o colocam numa posição de destaque neste cenário em que o meio ambiente é o foco, é o ativo que os países têm para oferecer. Então, eu acho que isso coloca o Brasil numa posição que permite o enriquecimento do debate público, não apenas no sentido de oferecer essas propostas, mas de vocalizar, Gabi, as demandas do sul global, né, dos países em desenvolvimento, dos países africanos, dos países latino-americanos, do sudeste asiático, porque a gente fala muito do leste asiático, que seria o nordeste ali da Ásia, né, que é a Coreia do Sul, Japão, China, mas o sudeste asiático tem países que estão em franco desenvolvimento, como Malásia, Indonésia, e eles precisam também da atenção dessa agenda global para poder facilitar o seu caminho e encontrar um lugar melhor, né, nessa divisão internacional do trabalho, que eles chamam agora de cadeias, né, globais de valor. Então, toda a agenda ela é importante nesse sentido. Ela dá reputação, atrai investimentos, né, e permite também, um ponto final, que é facilitar o caminho do país, nesse arranjo todo, para obter o grau de investimento, né, que a gente precisa resgatar para diminuir a taxa de juros que o mundo cobra, né, quando ele faz investimentos aqui no país. Isso tudo, né, é muito importante para a gente alavancar a atividade econômica.
Muito bom. E eu queria te perguntar também sobre decisões que são tomadas ali, porque pelo que eu acompanhei também de especialistas e na imprensa, são decisões que são de caráter recomendatório. E acho que isso vale a pena explicar, né? O G20 ele chega a esses consensos, perdão, entre os países e eles não são obrigados a adotar, né? Não é algo mandatório, então. Não é. É um fórum de debates, como existem vários outros. Não existe ali força de lei, né? Até porque não existe uma polícia internacional, né? Não existe um Estado internacional que faça esse tipo de monitoramento. Então, é um espaço de debate. E aqui, para não ficar, né, naquele ceticismo típico, que é assim, mas não resolve nada, não serve para nada, eu vou dar uma visão que vai, na verdade, contra isso. Por que resolve? Primeiro, porque gera uma formação de consenso que ela é importante para fortalecer em cada país as coalizões políticas que estão alinhadas com essa agenda do G20. Então, quando existe um grupo num país que está pleiteando o avanço da tributação progressiva, a discussão do G20 legitima, dá força, né, impulsiona essa agenda e faz vocalizar de maneira mais evidente o pleito desses grupos. Então existe sim um efeito, só que ele não é visível, tá, Gabi? Então aqui nas ciências sociais a gente tem que tomar cuidado com as coisas que são espalhafatosas, que chamam atenção, em que você vê a coisa acontecendo, e a maioria das coisas em sociedade que ocorre de maneira mais sutil, mais suave, você vê isso ao longo do tempo. Tá? Então eu acho que tem um efeito, que é gerar esse consenso, e no frigir dos ovos, quando essa agenda avançar, há uma concorrência entre os países que vai se manifestar em melhorias de índices de desenvolvimento. Então imagina a Bolívia, Brasil avançando no seu índice de desenvolvimento e a Noruega não conseguindo avançar mais. Não sei também muito mais para onde a Noruega pode avançar nesse sentido, mas imagina que ela começa a ficar para trás quando a gente considera elementos de meio ambiente. Então essa concorrência ela gera, porque parece que não, que nações não têm vaidade, mas as nações têm sim, né, uma busca por legitimação, por prestígio internacional em aspectos. Então esse elemento dessas reuniões acaba ajudando nesse sentido. É outra coisa se vai mudar a maneira como as organizações institucionais e multilaterais funcionam, que inclusive está na pauta do dia, né, que é a questão de como a ONU funciona, principalmente o Conselho de Segurança, né, da ONU, que tem uma estrutura arcaica e que gera esse tipo, né, de paralisia enquanto dezenas de milhares de crianças e mulheres morrem em Gaza, porque os países ficam ali travados na sua agenda geopolítica, né, com seus aliados, quando existe uma questão pública colocada. Então, todos esses temas eles vão sendo debatidos nesses congressos e aos poucos vai se gerando uma pressão, mas ela é lenta, tá? Então eu quero, né, reforçar isso para quem nos assiste, que a gente dificilmente vai ver uma mudança radical, sabe? Algum bilionário falando, perdi tudo porque veio um imposto mínimo global. Não vai aparecer isso. Tá? Isso é um processo bem mais gradual e sutil. Mas é interessante você falar isso sobre como é fundamental que algumas pautas sejam colocadas ali em discussão, né? Por exemplo, eu acho que se a gente falar, existe um entendimento maior, queria saber o que você acha disso, mas acho que pode existir um consenso, um entendimento maior, né, Roncalha, entre os países, quando a gente fala de combate à pobreza, políticas públicas para isso, do que, por exemplo, imposto global para bilionário, né? Eu imagino que é muito mais fácil, claro, e ninguém vai dizer, não, eu sou contra, né, combater a pobreza. Ninguém vai se colocar dessa forma. Agora, pautas como a taxação já são pautas que são consideradas mais espinhosas, né? Vamos dizer assim, exige um esforço diplomático, um entendimento de que isso. E acho que, de certa forma, o Haddad colocar isso em pauta, né? O ministro Fernando Haddad é bastante importante, talvez até corajoso, assim, em levar essa pauta para ser discutida no G20, né? Então, eu vou te chocar aqui, tá, Gabi? O problema quando a gente trata de bilionários é que ninguém se acha bilionário. Os próprios bilionários, né, eles fogem dos holofotes.
E eles não estão nessas reuniões, né? Então, eu não sei se há uma controvérsia nesse aspecto. Aí eu vou te dar um dado que eu acho que ele é indisputável. Os 10% mais ricos do mundo detêm 77% da riqueza mundial. 77%. O 1% mais rico detém 43% da riqueza mundial. E representa 2/3 das emissões de CO2. O 1% mais rico. Então, o nível de concentração é tão elevado que é difícil dizer que o rei está vestido, entendeu? Todo mundo está vendo que o rei está nu. É a situação, né, dessa metáfora, só que todo mundo está olhando para o rei e falando por que ele está nu. Todo mundo está vendo. Então eu acho que não existe muita controvérsia. Eu não acho que é pisar em ovos tributar bilionários mais. Eu acho que teve um avanço do ponto de vista do debate. O espinhoso é definir como. Entendeu? Porque existe uma dificuldade grande de tributar a riqueza. Você está pronta para esse dado? Meu? Esse dado é forte. Não sei se eu estou... Não sei se estamos, né? Todos nós. Um estudo da McKinsey levantou que o balanço global, quando você reúne toda a riqueza, ele dá 1,6 quatrilhão de dólares. Vou dar um tempo para você absorver esse número. Dá uma depressão, né? 2/3 disso é essencialmente riqueza financeira. 1/3 disso, mais ou menos, é o que a gente chama de riqueza real, que é imóvel, né, instalação e tal. Entre 2000 e 2020, essa riqueza cresceu 160 trilhões de reais apenas em papéis, por uma valorização dos ativos financeiros. E o 1% toma quase 90% dessa riqueza adicional que foi colocada. Então, quando a gente está falando de concentração de riqueza, é algo indisputável. E está chegando num ponto em que os dados deixam tão claro o desnível entre a apropriação de riqueza e os danos causados ao meio ambiente, que os bilionários fogem dessas reuniões, porque é muito difícil combater, né, ou redarguir esses dados. E aí vem um ponto que eu, né, resumo em riqueza concentrada e nação concertada. Os ricos vão tentar bloquear o avanço dessa agenda, porque para eles não é interessante. E é por isso que é necessário, né, que os estados nacionais atuem nesses fóruns, porque os ricos já criaram uma superestrutura, é uma estrutura internacional de proteção da riqueza, que gera brechas tributárias, eles vão fugindo dos tributos. Então, durante muito tempo, essa desculpa, né, liberal de jardim de infância foi que não fazia sentido tributar os ricos porque ele fugia do país. Agora não tem mais isso. Com esse esforço coordenado, se esse terceiro pilar for implementado de tributar a riqueza global, então vai ficar mais difícil para os ricos fugirem. E se eles fugirem, eles vão ser taxados neste plano internacional. Então, eu acho que não tem muito debate, né, em que se deve fazer. A questão é como fazer para não gerar injustiça. Eu sei que pode parecer estranho falar nisso quando o tema é bilionário, mas tem pessoas, por exemplo, que recebem, às vezes, fortunas de doação ou herança, e, às vezes, fazer o pagamento desses impostos não é algo trivial, porque pode ser riqueza imobilizada, a pessoa não tem ali o dinheiro para pagar um imposto. Você tem uma série de questões que precisam ser tratadas do ponto de vista técnico para que esse imposto não cause injustiças com pessoas, por exemplo, que receberam uma herança, mas, né, não conseguem operacionalizar o tributo. Então não é uma agenda simples, mas eu acho que o fato dela ser o centro da questão é um grande avanço em termos do debate público internacional. Que fundamental essa discussão, André Roncalha. Muito obrigada por mais essa aula de hoje. Um beijo para você, querido. Daqui 15 dias a gente se fala de novo aqui. Obrigadão, Gabi. Um beijão para você e para todos e todas que nos acompanham. Até mais.
Gente, eu quero falar de algo fundamental aqui, porque a gente está começando o mês de março, estamos no início de março e a gente vai ter o Dia Internacional da Mulher no dia 8, né? Então, é o mês, vamos dizer assim, que a gente costuma discutir e a gente precisa aprender também. Aqui no ICL, a gente sempre vai muito pelo caminho da educação e vai ser mais uma oportunidade para a gente entender qual que é essa realidade que afeta milhões de mulheres no Brasil, que é a violência doméstica. Então, uma pauta muito importante. A gente vai conversar, a gente vai ouvir, na verdade, a Maria da Penha, essa mulher que deu nome à lei e que tem essa história fundamental na proteção à mulher e no combate à violência doméstica. Vai acontecer uma entrevista exclusiva. Ela compartilhou com o Eduardo Moreira detalhes dessa jornada dela. Mais de 20 anos ela procurou por justiça contra o ex-marido dela, né, que por 2 vezes atentou contra a vida dela. Além dessa entrevista, a gente também vai ter um debate para falar sobre a tentativa de destruição da reputação da Maria da Penha. Sim, gente, isso está acontecendo, ela está enfrentando fake news, ataques de ódio por parte da extrema-direita. Então, se você não sabia disso, é fundamental que a gente entenda como a presença da Maria da Penha e como a história dela nos ajudou a chegar aqui até hoje e a ter ferramentas no combate à violência contra a mulher. Então, a gente vai ter a presença da Márcia Tiburi, da Manuela Dávila e também da Eliane Alves Cruz, grandes mulheres para a gente ouvir e entender mais sobre essa causa que é tão importante. Então, não perde essa oportunidade, a gente vai poder aprender mais sobre isso, renovar a nossa força, né, para lutar contra a violência contra a mulher. Você precisa garantir a sua vaga, então, para participar. É em indetalhesicl.com.br para você poder assistir essa conversa com a Maria da Penha, que vai acontecer no dia 10 de março, às 8 horas da noite. Muito obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando, a gente está também nas plataformas de áudio. Obrigada e boa semana para você. Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa.